disso. Hoje nós temos várias guerras sendo travadas aí no mundo, né? Nível são guerras entre países, né? Mas que aos poucos vai minando aí a economia, vai minando os ânimos entre países. Existe a questão dos países socialistas quanto os países, né, que lidam mais com a questão monetária, enfim, os países capitalistas. Então, a gente hoje tem muitas guerras no mundo, né? Então, tem guerra na Caxemira entre indianos, né? É religiosa guerra, muçulmanos, às vezes, os religiosos lá da própria Índia, não é? Enfim, então a gente tem um monte de guerra hoje no mundo. Então, a gente nem faz ideia de quantas guerras, e para isso se pulverizar e se tornar uma guerra mundial, basta que a gente tenha que pegar países maiores, que tem vários países envolvidos com eles, e comece uma guerra contra outro país, né? Logo, todos os países que estão ligados àquele país vai ter que ajudar, né? Vão ter que mandar soldados, nossos jovens, ajuda econômica, tudo que for possível, né? Então, a gente tem hoje mais de 30 conflitos armados, né, no mundo significativo hoje, é muita coisa. Israel, Ucrânia versus Rússia, Israel versus Palestina, Mianmar civil, né? Lá tem uma guerra e conflitos étnicos. No Sudão a gente também tem guerra. Nigéria, né? Que é lá a insurgência do Boko Haram. Na Somália nós temos guerra, na Síria, México está numa guerra contra o narcotráfico, e por que não falar no Rio de Janeiro também. Etiópia, conflito em região de Tigre, Iêmen, tem mais, né? E na Índia também, até o ano passado tinha, não sei se ainda tem, né? Então, a gente tem várias questões ligadas, né? Lá na Caxemira, na Índia, não é? Que é a fronteira com o Paquistão. Em Bangladesh também tem uma guerra lá, né? Desses tratamentos que existem de castas, né? Está tendo problemas diplomáticos lá. Então, essa guerra na Caxemira, como eu falei, está tendo tensões no Paquistão, em Bangladesh, como eu falei também. A gente teve agora a tomada, qual foi o país? Foi a Líbia, né? Que teve o governo deposto, né? Sebastião, sua câmera está aberta, tá, meu querido? Só para você saber aí, de repente você está mais à vontade. Então, o mundo está formatado, está cheio de guerras, né? Hoje a gente está no ano de 2025 e não estamos em paz, né? Aproximadamente se tem aí mais de 1.000 mortes relacionadas a esses conflitos diariamente. É o filho de alguém que morre, é o pai de alguém que morre, não é o esposo de alguém que morre. Se tiver mulheres, hoje tem muitas mulheres envolvidas na guerra também, é a esposa de alguém que morre, é a filha de alguém que morre, tudo isso é guerra. A gente sabe que é lógico que tudo isso é permitido pelo Boré mediante a questão ali da configuração da coisa toda, né, em relação ao que o homem está projetando para si, né? Em todas essas guerras, ou vai ter que alguém acha que alguma parte da terra foi tomada dele, alguém acha que está levando algum prejuízo, alguém quer pegar a terra do outro, os bens do outro. Os bens naturais também são produtos que a maioria dos governos querem ter, gás natural, petróleo, enfim, a coisa é bem ampla no desejo que você tem da coisa do outro, né? E a gente tem aí, não é, os países de maiores economias, como os Estados Unidos, que é a maior economia, que está sendo aos poucos ultrapassado pela China, né, que está avançando aí com a sua economia, e lógico que os Estados Unidos não vai querer que isso aconteça, né? Então ele vai fazer sanções, vai começar, porque de repente
essas sanções são para que os países que mais consumam produtos desses países não comprem mais, né? Deixem de lado para lá, porque, enfim. E tudo isso, esse grande mercado econômico que a gente tem hoje, essas compras que a gente faz nesses produtos mais baratos, eles são ou produzidos em países com mão de obra muito barata, por exemplo, a Índia, que tem o maior explosão demográfica, acho que é a maior população mundial hoje, a Índia, e lá tem essas castas, pessoas, lá a vida, gente, é uma coisa horrível, não é? As pessoas não têm saneamento básico, é uma sujeira para tudo que é lado, as pessoas... É uma vida horrível, mas é um país, né, que tem muita gente, tem muita mão de obra barata. Então, o salário lá é muito baixo, né? Então, é tão baixo que vale a pena produzir as coisas lá. E as pessoas não têm, elas trabalham para comer. Elas trabalham para comer quanto elas têm que comer todo dia, né? Então, todo dia elas trabalham praticamente por um prato de comida, uma moradia, às vezes moram em barracos, né? Então, é uma população bem grande mesmo, 1.458 milhões de pessoas. É o mais populoso do mundo, né? O segundo mais populoso, e perde aí para a China, né? Que tem uma densidade ali populacional de 492 pessoas por quilômetro quadrado. Então, hoje um salário, veja, esses locais que tem muita gente, né? Na Índia, o salário é bem baixo, né? Ali cerca de 382, né? Reais por mês, uma coisa assim. São, na moeda de lá, que é a rúpia indiana, 9.045.489. Então, assim, é uma mão de obra muito barata, não é? E eles ganham muito pouco. Então, o salário lá é assim, coisa, vamos colocar aqui, é coisa de $20, $40, eu não sei precisar para você, é uma coisa absurda. Mas as pessoas têm que comer, não é? Não tem, apesar de ser um dos maiores mundos, tem uma tecnologia muito avançada, etc., é um país que, com tanta gente, que não tem o que fazer, não é? Então, você vai ver a comida de rua, eles fazem no meio da rua, já vi gente lavando panela naquelas águas de valão que passa lá, e tudo isso é muito natural, né? Pessoas botam a comida com a própria mão, é uma coisa assim, aí já é cultural também, mas é uma coisa que falta ali para o indiano, além de toda a idolatria que existe lá, não é? Então, veja, o que leva o homem à guerra? Ou excesso de conforto, né? Cada vez ele não quer perder o conforto, quer ganhar mais divisas, mais países, mais locais, principalmente os Estados Unidos, ele tem interesse no petróleo, não é, do Oriente Médio. Ali tem muito petróleo, eles precisam desse petróleo. Não adianta eles terem a maior frota, os melhores carros, se não tem combustível. O gás, a própria Rússia depende do gás que passa através de gasodutos que vem de outros países, então é um país dependendo do outro, né? E se eles pudessem tomar essas reservas naturais, ou pelo menos botarem governos, né, que pudessem negociar com eles e venderem esses produtos mais baratos, seria maravilhoso. É por isso que surge a guerra, veja. Tudo isso está ligado ao quê? Ao ego, né? Ao ego. Tudo isso está ligado ao consumismo, porque eu tenho um telefone X, eu estou falando daqueles que têm, né, um telefone novo, aí no outro ano sai um outro telefone mais novo, eu não sei o nome, o A10 hoje, aí no outro sai o A11, aí pega aquele telefone novinho, vende, aquilo ali, ou escangalha, não sei, aquilo ali vai jogando os outros mais antigos no lixo, isso vai produzindo lixo. Bateria é um lixo terrível, vai produzindo também mais escavamento do solo, porque o metal tem que vir de algum lugar, enfim, né? A gente já teve aí um processo de 900 milhões de anos para o oxigênio surgir na nossa atmosfera, né?
nós tínhamos um planeta que não tinha oxigênio, então os seres que viviam aqui eram anaeróbicos, não eram seres que não respiravam. Hoje esses seres praticamente não existem, né, no nosso mundo, exceto algum desses ambientes que eles habitam o nosso estômago, né, com todo aquele processo que a gente tem, esse processo da digestão, da comida, de todo esse processo, esses pequenos seres que antigamente viviam dentro do mar. A Terra ela tinha as pedras não eram saturadas, então tudo que tinha aqui de oxigênio era transformado num gás muito terrível para a vida, até que nesses 900 milhões de anos, né, o ferrugem do que foi surgindo no ferro foi criando, depois que as pedras saturaram, foram criando esses organismos que depois surgiram, né, como organismos aeróbicos, que necessitam de oxigênio para respirar. Por que eu citei tudo isso? Né? Um pouquinho aqui, né? Tem muito mais. Eu estou explicando aqui da forma que eu sei. Eu não sou professor de biologia, né? Então, e aí, né, quando a gente está cavando a terra, está fazendo tudo isso que parece ser muito confortável, muito bom, não é? Toda vez que a gente compra um celular novo, um carro novo, uma TV nova, toda vez que, por incrível que pareça, até mesmo o plástico, né? O plástico ele está ficando tão pequenininho que está indo para os mares, mas dizem alguns cientistas que quando você pega e bota no micro-ondas aquele plástico que vem com a comida para esquentar, aquelas microcélulas, né, do plástico, né, fragmentos entram no seu organismo e você está se poluindo ali aos poucos, né? O mar, a gente já tem isso aí também acontecendo, é lógico que isso vai trazer um desequilíbrio muito grande, mas é isso que a humanidade está fazendo. Eu acredito, como a Cabala fala, que vai chegar uma hora que a natureza vai reagir como já está reagindo, e talvez a humanidade ela tenha que ser praticamente extinta, né? Isso não vai chegar a ser o fim da humanidade, porque eu acredito que um monte de almas vai ficar esperando para reencarnar e talvez num mundo melhor. Então, não sei se isso é assustador ou não é assustador, não é? Não sei. Aí cada um de nós vai definir, não é? A educação que nós daremos para os nossos filhos, se ensinaremos violência, se ensinaremos a cabala, se ensinaremos política, ou sei lá mais o que pode, hoje, de tanta ciência que o homem tem, várias faculdades, todo ano surge uma faculdade disso, daquilo, né? Enfim, eu não sei. Eu acredito que para nós, né, para mim, pelo menos, eu posso falar pessoalmente, a cabala, a educação, a questão de nós estarmos equilibrados em relação a esse mundo que nós vivemos, que até já desequilibramos, não é? Nós desequilibramos a alma da Terra. Né? Essa onda que é chamada de onda de Schumann, então ela já passou do que ela tinha que passar. Significa, veja, nós seres humanos, de certa forma, também somos controlados pelos planetas. Né? Então, a gente já sabe isso, já falou muitas vezes, o próprio Zohar fala muitas vezes isso, a nossa parte física, ela não é? Ela é controlada pelos planetas. A gente pode ter, assim, algumas questões bem simples de entender. Tá? Se está muito sol, muito calor, o que, que acontece? Na nossa um desconforto térmico, não é? E a gente começa a ter que tomar algumas atitudes, o corpo começa a suar porque ele produz água para te refrescar. O suor é o corpo produzindo água para te refrescar. E se está muito frio, né? Um frio extremo, o corpo começa a tremer tão forte para fazer aquele, como se você estivesse fazendo exercício, né? Para produzir um fator térmico de calor para você. Inclusive, se você hoje morasse lá com os esquimós, você, para conseguir uma melhor temperatura, teria que comer carne crua, fígado cru. Olha, imagina isso, né?
Para eles são acostumados. Então, veja, nós, seres humanos, estamos destruindo a Terra, nós estamos partindo para a guerra, quer dizer, já não basta o que a poluição mata, o que as ondas de rádio, as ondas elétricas causam de câncer, já não basta o que nós estamos mexendo com a força nuclear, já não basta os assassinatos de uns seres humanos contra o outro, já não basta do ódio, né? Existe muito amor também, lógico, né? Mas já não basta, e a gente ainda vai, talvez... Por que eu falo talvez, gente? Porque muita coisa pode ser mudada, não é? Principalmente pela reza, mas tudo indica que nós vamos chegar, eu acho, né, à Terceira Guerra Mundial. Para isso, o Eterno sempre levantou a cada período, a cada império, a gente está sob um aspecto de um império romano, né, um governante. Né? A gente tem vários governantes, tinha Nabucodonosor tinha outros governantes. Todos eles tinham que pagar, não é, ali, né, para o governo, não é, dele, uma quantia, não é, para que ele pudesse manter os luxos que ele achava como rei que devia ter, né? Então, a gente hoje tem tudo isso aí sendo causado na Terra. Né? Descontrole da onda de Schumann, um monte de coisas acontecendo, vez por outra a Terra reage, chega uma pandemia, a gente já viu isso também, que a cada 100 anos chega uma pandemia, né? Agora chegou aí a Covid, que também está codificada na Torá, está lá dentro, codificada, e a gente, então, quem que causa tudo isso? São os seres humanos. Até que a Terra, a gente citou esses 900 milhões de anos, para que a Terra sofresse esse congelamento, o oxigênio, mas houve muitas coisas que aconteceram nesse processo. O congelamento de toda a Terra, depois foi aquecendo para chegar exatamente na temperatura ideal para a vida. Essas células, elas tiveram que mudar todo um aspecto, e tudo isso demorou muito tempo. Não é como as pessoas pensam. Hashem, ele talvez deixou que esse tempo surgisse para que as pessoas valorizassem. Mas, infelizmente, as pessoas não param para estudar, não param para ver as coisas. Não é um saco que você joga ali no mato, ou joga no ralo, ou joga no lixo, não pode representar muita coisa. Hoje a gente tem. Não é? Era para ter bem melhor, a gente tem um sistema de pessoas que fazem reciclagem do lixo, isso é ótimo, além de gerar renda, né? A gente consegue tirar boa parte desse plástico, ferro, cobre do lixo, mas muita coisa vai ainda para a natureza. Basta você olhar esses rios aí, eu não sei, Rio Guandu, etc., você vai ver muita garrafa PET ali em cima, fora o sistema o esgoto que é jogado diretamente nos rios, né? Eu fico pensando nesses rios que a gente tem nessas grandes cidades, como eles não seriam há 100 anos atrás, né? Como eles não seriam extremamente bonitos, bom para você ficar, bom para você pescar. Hoje em dia, infelizmente, se você passar longe, você já sente o cheiro. Mas agora sim, começando aqui, a gente vai ver, eu nem me lembro, parece que a gente já fez alguma coisa sobre essa descodificação da Terceira Guerra Mundial, e eu não lembro realmente, e eu defini esse assunto aqui que é um assunto que eu já tinha feito, não tive tempo de preparar, tem muita descodificação para mim fazer aqui, eu vou fazendo a descodificação e vou deixando guardado ali para um dia que Deus me dê a luz, eu possa até escrever um livro sobre isso. Mas, por enquanto, a gente não está encontrando ainda equilíbrio emocional nem espiritual, né? Porque não está dando tempo para isso. Tudo isso tem que ter uma coisa muito séria, porque o sistema já acostumou que os religiosos erram, né? Então, a gente vê toda hora alguém falando aí que fez uma revelação para o futuro e que vai acontecer isso, aquilo, porque chegou a vaca vermelha, agora é lua de sangue, nada acontece. Axé chegou, não chegou. A gente não pode se dar o luxo de brincar mais com essa Torá. Então, eu acredito que tudo que a gente
sempre traz aqui para vocês é com a grande responsabilidade e também com a questão de estar trazendo para vocês como é a assertividade da Torá. Muitas vezes, por exemplo, essa questão da Terceira Guerra Mundial, a gente está falando agora, há uma probabilidade de acontecer. Mas na Torá tem muitas probabilidades. Inclusive a cidade de Nínive, que seria destruída, e aí o pessoal se arrependeu, voltou atrás e mudaram o aspecto, né, daquela destruição que ia haver sobre Nínive. Depois eles são destruídos realmente, e voltam para o erro. Existe lá aquele profeta que Deus fala para ele não ir para um lugar, que ele seria comido por um leão. Outro profeta fala para ele que sonhou e que agora era para ele ir para o lugar, e ele mudou o que era bom e ruim, né? Então, essas questões dependem de muita coisa. Por isso que a gente deve prestar atenção, mas a gente também não deve deixar de ancorar boa parte da nossa emuná pelo caminhar da humanidade. E uma das grandes descodificações que foram feitas na Torá sobre a palavra Shoah, eu também tenho aqui, não é só aquela que aquele rabino fala lá, que é muito bonito, né? É onde estava Deus no Holocausto. Não, existem muitas outras referências à palavra Shoah, e talvez muito mais completa do que aquela que ele deu ali, com certeza, e aconteceu o Shoah. E o Shoah, ele acontece matando, veja, 85 milhões de pessoas. Isso não é na Segunda Guerra Mundial, porque já havia havido ali uma Primeira Guerra Mundial. Era um quantitativo de aproximadamente 85 milhões de mortos, né, envolvidos nessa guerra. Jovens que estavam começando a vida, nem sabiam por que estavam guerreando, talvez por um partido político, por aquilo que seus pais acreditavam, ou talvez até no que os seus pais não acreditavam, porque existe uma covardia grande de botarem nossos filhos para a guerra, né? Os filhos morrem, enfim, o que fizeram com muitos desses judeus aí que foram para a guerra, jovens que morreram, né, e fazem lá na Caxemira, e com certeza vão fazer na Ucrânia, na Rússia. Então a gente tem isso aí, que a guerra não é boa, né? Nós cabalistas nunca vamos torcer pela guerra, né? Então a gente sempre vai torcer pela paz, que as pessoas abaixem as armas, não é? Então a gente teve muita morte já. Então 85 milhões de mortes na Segunda Guerra Mundial, e na Primeira Guerra Mundial a gente também teve um quantitativo enorme de guerra. Enfim, então a gente deve entender que tudo isso, a Primeira Guerra Mundial gerou a Segunda Guerra Mundial, né? Isso foi muito sério. Mas morreu ali entre 9 e 11 milhões de milhares, né? E 6 a 13 milhões de civis. Ou seja, civis também morrem numa guerra, porque geralmente eles jogam bombas sobre cidades. O que terminou, não é, a Segunda Guerra Mundial foi a bomba de Hiroshima. Eu também descodifiquei, e a gente também vai tentar ver sobre isso hoje ainda, a bomba de Hiroshima. Eu não pesquisei ainda, está lá a descodificação feita, mas não fui eu que pesquisar em versículo, conferir, mas está lá, o nome Hiroshima está descodificado. Então, e 23 milhões de militares ficaram feridos. Depois a vida se seguiu, houve empréstimo dos Estados Unidos para a Alemanha, depois a Bolsa dos Estados Unidos quebram, e aí eles têm que requerer o dinheiro da Alemanha, e aí que começam os problemas para todos, né? Para todas aquelas pessoas que estavam ali, porque foram negros, foram testemunhas de Jeová. 90% do povo, que são agora os ciganos, né, foram extintos. 90% da população cigana foram extintas. Não foram uma quantidade tal, foram 90%, quase dizimou, mais 10% acabavam os ciganos, não é? Os ciganos são sempre tidos como pessoas desonestas, né? Realmente, eles têm um padrão de vida, não sei se todos, mas lidam sempre com coisas
armas, carros, pelo menos que eu conhecia aqui da área que eu morava, etc. Mas houve isso. Mataram também os testemunhas de Jeová, mataram homossexuais, tiveram o absurdo de matar as crianças alemãs doentes. Então, se uma criança tinha um autismo, ela tinha um probleminha aqui ou ali, e eles matavam também. Não existia, porque a procura ali era pela perfeição, né? Então, era uma coisa fora do comum. E os perpetradores não tinham nenhuma marca de serem arianos, como tanto eles exigiam. Pois bem, vamos então ver aqui, né? Nessa descodificação que a gente fez aqui, a gente colocou a Terceira Guerra Mundial, né? Então a palavra é Milahama, né? Que a gente trouxe aqui, e aqui nós temos as referências. A primeira parte aqui da descodificação, no salto equidistante, não é? Nós tivemos aqui, acho que eu peguei errado aqui, deixa eu pegar certo. Vamos seguir por aqui, não é? Eu acabei lá, eu acho que eu peguei errado. Espero que se eu peguei errado, a gente vai de novo, faz de novo. Mas até onde eu estou vendo aqui, não foi errado, né? Não foi errado. Então, deixa eu dar um print aqui. E deixa eu copiar aqui essa primeira parte aqui, porque tem muitas partes, não é? Então, essas primeiras partes aqui foram... Ah, tá, eu estou vendo do lado errado aqui, agora eu entendi. Agora sim eu vou chegar aqui. Na verdade, eu estou vendo o número da letra aqui, estou achando que são os saltos, né? Essa primeira pesquisa aqui, essa primeira parte da pesquisa, ela teve saltos de 23 mil letras, né? 23.001 letra. Isso significa que o que nós vamos ver aqui é uma questão infinitamente complexa, e infinitamente não é como eu pegar uma letra aqui, outra ali, escolho as letras aleatoriamente e formo uma palavra. Às vezes a gente faz isso com os nomes das pessoas, mas veja, quando a gente faz isso com o nome da pessoa, a gente vai para um versículo que tem o gematria do nome da pessoa. Então a gente acha ali, olha, a pessoa tem a gematria 781. A gente vai no número 781 da Torá, que é a gematria do nome daquela pessoa, e acha o nome da pessoa lá. Isso também é muito bonito. Mas esse processo aqui, ele é mais profundo ainda, porque significa que cada letra que nós temos aqui deu um salto equivalente, equidistante, equivalente, ou seja, a mesma quantidade de letras, o que torna, numa forma estatística da coisa, impossível. Então, é impossível que isso aconteça se não tivesse um ser tão imenso que pudesse padronizar esse sistema. Ele é um sistema gemátrico, é um sistema também que está tudo embutido dentro dela. Então, isso sai do nível da adivinhação das igrejas, das religiões, olha, que vai acontecer ali amanhã com você. Isso é possível. É possível porque o Zohar também explica isso, que as almas ficam lá esperando os justos passarem para perguntar o que vai acontecer. Todo mundo é muito curioso, né? Gosta de uma notícia. O que vai acontecer? Os próprios anjos perguntam aos anjos da outra esfera o que está acontecendo, porque eles não sabem. Os anjos de Yesod não sabem o que está acontecendo em Od ou em Netza, e assim Netza não sabe o que está acontecendo em Tiferet não sabe o que está acontecendo em Gevurá não sabe o que está acontecendo lá em Hesed, porque cada um tem que ficar na sua esfera, eles não podem mudar. Tanto é que no livro de Daniel, os anjos perguntam, né, o que vai acontecer e agora, e etc., para mostrar essa informação para a gente. Agora, a Santa Torá, que é a voz do Eterno, é o nome do próprio Eterno, ela tem essa codificação que eu convido vocês a fazerem agora. Então, aqui veja, no Bereshit, no capítulo 31, verso 32, na palavra 21, na primeira posição, a gente tem a primeira letra, veja, que é a letra Gimel da palavra, na Terceira Guerra. A palavra Gimel, ela está aqui definida na última palavra, veja, a 21ª palavra, essa é a 21ª palavra. Por incrível que pareça,
a gente está, não é? Não é isso, gente? Se eu errar, vocês me ajudem. A gente está no século XXI, não é isso? Ou estamos no século XX? No século XXI, não é? 21, Moré, 21. Ah, então, obrigado. Tá? Às vezes me dá uma fugida aqui no cérebro das coisas, eu preciso da ajuda dos universitários aí, ó. Então, veja só, século XXI. Então, se é o século XXI, não é? A gente, então, tem aqui, gente, algo muito bonito para entender, não é? Porque a palavra definida aqui para esse momento é a 21ª palavra, tá vendo? Word, ó, o capítulo é 31, o versículo é 32 e a palavra é a 21ª palavra e a letra é a primeira letra, é a letra Gimel, porque é a terceira, né? O Gimel, ele corresponde a 3, veja, a Terceira Guerra Mundial. E vocês lembram o que significa o Gimel, da palavra Gavá, né? A palavra Gavá é orgulho, não é isso? Hoje a gente tem uma das pessoas mais orgulhosas no maior governo do mundo, não é? Uma pessoa bem orgulhosa, bem segura de si. Então, ó, e já começou a jogar bomba, já começaram as guerras aí a serem implodidas, bombas já estão sendo jogadas em outros países. Então, não sabe-se o que vai acontecer. Então, veja, 3. Veja, vamos lembrar aqui que a palavra aqui é a palavra de número 21, que corresponde ao século 21. Tá vendo? Isso é a perfeição da Torá. A palavra Gimel, não é? É descrita aqui, não é? Aqui é a 21ª palavra. Deixa eu botar aqui, para caso vocês queiram anotar, quem sabe, né? Então, vocês queiram discutir isso aí com as pessoas, isso é uma forma também de vocês mostrarem, não é? Essa questão da Torá em relação à sua assertividade. Veja, aqui não tem nada a ver com sensações espirituais, que agora eu recebi uma mensagem, não, a gente está descodificando a Torá. Existe uma exatidão aqui, saltos de 23 mil letras e 1, não é? Isso é muito importante. Então, veja, eu não fiz a gematria aqui, mas vamos usar uma forma bem rápida para fazer essa gematria, e logo assim a gente vai ler o que está acontecendo aqui nessa palavra. Qual é a palavra que foi revelada aqui, da onde saiu essa descodificação, tá bom? Então, vamos aqui em frente. Qualquer coisa que vocês tenham dúvidas, sintam à vontade, não é? Só não me interrompa no meio de uma frase, porque depois eu não vou lembrar mais. Mas sintam-se à vontade para falar e perguntar. Então, veja, essa gematria aqui ó, tem um valor exatamente de 34.900. Pode ter outras, existem vários níveis de gematria, né? Poderíamos até achar outra gematria aqui mais dentro dessa realidade, né? Então, a gente poderia até achar essa gematria aqui, mas a gente vai se contentar, não é? Exatamente com esse número aqui, que a primeira é chamada de Mispar Erahi, e é a primeira aqui que a gente está achando. Pois bem, talvez, né, se a gente conseguir, o Eterno conseguir mostrar para a gente alguma relevância dentro desse número, com certeza tem, então vai ser muito legal. Vamos lá. 34, 100, 400, 3.409, na verdade, né? Uma das formas da gente também entender essa forma de pode ser, né, ver o número do versículo 3.409. Isso você precisa de um programa, caso você, ou você conta, né? Então, se a gente vem aqui na Torá, eu tenho um programa, isso me facilita muito, então eu posso pular até a palavra, tá vendo? Então, eu posso fazer um goto aqui, e boto o número da palavra, que eu já esqueci, 3.400, tem que ver de novo, 3.409. Então, eu posso vir aqui ó, e vou lá, 3.000. Espera um instantinho, acabou que... Então, vamos lá, 3.409.
409. Esse é o versículo que esse versículo deu. Aqui eu vou ter 3.409. Veja, qual é o versículo, qual é a palavra, não é? Qual é o versículo que vai ter gematria 3.409? Vai estar aqui Bereshit 11, né? No capítulo 2. A gente já está sabendo aqui o que é esse versículo, veja. Então, esse é o versículo não com essa gematria, esse é o versículo número, não é? Número 3.409. Então, eu venho aqui no livro de Gênesis e abro aqui exatamente nesse versículo, né? É o Bereshit 11 e no 3.409, para que eu possa ter, eu estou ensinando aqui a vocês também como a coisa é feita, né? O que está escrito aqui, ó? E partindo do Oriente, chegaram a um vale na terra de Siná e ali se estabeleceram. Pois bem, aqui é da onde vai surgir a guerra, a Torre de Babel, né? Ou seja, é um pós-dilúvio, o dilúvio tinha acabado, e os homens decidiram construir uma torre. Qual era a ideia da torre? Era para que não tivesse mais dilúvio, ele ficasse em cima da camada desse dilúvio. É lógico que isso aqui é uma metáfora, né? Mas é algo preocupante. Veja, então, através da gematria, não é, que eu tenho aqui, eu tenho, então, a possibilidade de chegar ao versículo e estar me falando, me mostrando algo muito preocupante, porque depois disso o povo se espalhou pelo mundo. Outra formatação que eu tenho é de achar também os versículos que são com o mesmo valor, não é? Gemátrico. O valor gemátrico é a numerologia. A gente viu uma numerologia, mas também existe uma forma de você achar os valores equivalentes dentro da Torá, justamente através desse programinha aqui que a gente está vendo aqui, olha, que nos deixa muito à vontade, com muito mais facilidade. Não que seja fácil fazer, mas deixa mais fácil. Então, lógico, está vendo? Aqui em Bereshit, eu tenho 2 versículos ligados a essa questão lá. E também tenho aqui no Terrilim 31 e 25 a mesma gematria. Significa que todas essas gematrias... Ué, essa eu não entendi agora. Espera aí, deixa... Eu tinha visto, aquela hora tinha dado 3.409, só para a gente não errar aqui, tá, gente? Agora deu 4.479. Vamos voltar aqui, e eu não entendi nada. Deixa eu ver se eu peguei o versículo certo, que eu já não sei também. Eu copiei outro versículo. Vamos voltar aqui ao início. Vamos dar start de novo aqui. Deixa eu selecionar a palavra certa. Agora sim eu vou copiar novamente. Vamos voltar lá, olha, e vamos refazer o cálculo. Veja, deu 3.479. Eu não foi isso que eu botei aqui, né? Foi outra coisa. Espera aí, vamos ver aqui. Ó, 3.479, não 3.000. Eu devo ter errado aqui na hora de botar o zero. Vamos refazer a pesquisa. Vamos lá. Então, vamos pular de novo. Aqui, o versículo não é a palavra, até nisso eu errei, é o verso número 4.000, não é isso? 4.709, não é isso, gente? Me lembra, me ajuda aí, ó, 4.709. Então, vamos lá, 4.709. Pois bem, agora sim chegamos, ó, é Bar Midbar 31, no capítulo 47. Vamos então ver aqui, agora sim a gente está acertando, ó, Bar Midbar. E mesmo quando a gente erra, eu acho muito engraçado, a gente acerta, né? Porque parece que cai no mesmo assunto que a gente está falando. Mas vamos em frente aqui, ó, Bar Midbar. Vamos conferir de novo, né? Porque eu esqueço, sou ruim de guardar as coisas. 31:47.
Então, vamos ver aqui, ó, juntos, conferir. A gente já viu lá, não é, que a coisa... a gente não leu ainda o versículo, a gente está analisando aqui, ó, veja, esse versículo aqui é o valor numérico da gematria, o valor, não é o mesmo valor gemátrico, é o número que esse versículo ocupa na Torá. Então, 47 diz aqui. Então, dessa metade israelita, Moshe teve 1 em cada 50 homens, animais de Deus levita que cuidavam dos deveres do tabernáculo, né? É como o Senhor havia ordenado. Pois bem, aqui fala não é, das questões, né, da contagem do povo de Israel, né, dos animais de Israel, né, dos israelitas, e judeus, israelitas, todos aqueles que habitam no nosso mundo, que se adequam a estudar a Torá. Fala aqui 16 mil seres humanos, dessa metade, 8 mil seres humanos, né? Cada um em cada 50 homens, e animais judeus levitas. E aí vai falar aqui de comandantes das divisões de tropas, oficiais e milhares de oficiais, de centenas aproximaram-se de Moshe. Então, diz aqui que seus servos fizeram a revista dos guerreiros sobre nosso comando e nenhum de nós está faltando. A ideia que a gente pode ter aqui é que nessa reencarnação agora, que a gente está com 8 bilhões de seres humanos na Terra, pode-se dizer que a coisa, né, o quantitativo de humanos sobre o nosso plano é muito grande, né? Pode-se tirar uma ideia daí. A outra questão para se analisar nesse primeiro versículo que a gente falou aqui nessa pesquisa é em relação agora aos versículos, né, que tem aqui a mesma, né, a mesma gematria. Veja, agora a gente pesquisa aqui, ó, os versículos que têm a mesma gematria. Vamos olhar aqui o que vai acontecer. Veja, então, eu tenho Bereshit 18:8 e tem o próprio Bereshit 31:32, que já está lá no slide, como a gente vai ver. Então, vamos ver aqui Bereshit 18:8. Vamos lá. Aqui é a Parashá Vairá, né? O Senhor apareceu junto aos carvalhos de Manré. Vamos ver aqui de novo. Olha, o Moré tem que toda hora olhar para lembrar aqui do versículo que ele esquece. Ó, 18:8. E tomou coalhada, leite bezerro que havia sido preparado e colocou diante deles e os viu debaixo da árvore enquanto comiam. E aqui, isso aqui está falando dos anjos que foram visitar, não é, o Abraham. 2 anjos daqui seguiriam para destruir Sodoma e Gomorra. Veja, então, a gente sabe que também foi uma boa e uma má notícia, né? Teve aqui nessa questão da Torá, pois logo após viria a destruição de Sodoma e Gomorra. No outro versículo, que tem a mesma gematria, de 3.479, aqui o Bereshit 31:25. Então vamos ver, Bereshit não, gente, Terrilim 31:25. Aqui, ó. Sede fortes e corajosos, todos vocês, né, que esperam no Senhor. Hazeku vehemetes laviverrei kou halim ladonais. Ou seja, é uma ordem para que as pessoas sejam fortes, né? E ser forte por quê? Eu pergunto, né? Para que nós devemos ser fortes? O que nos espera aí no futuro, né?
Será que nossa reza consegue contrapor essa coisa que está para acontecer? Será que vai acontecer? O que deseja os nossos corações, né? Que aconteça? Enfim, diz aqui esse primeiro versículo que a gente leu, mas qualquer um com quem você encontrar os deuses não permanecerá vivo. Quem fala isso é Jacob. Ele dá uma promessa que Rahel havia pego os ídolos da casa do seu pai Labão. Então, na presença de nossos parentes, aponte o que tenho e você pegue. Jacó, é claro, não sabia que Rahel os havia roubado. Por isso que Rahel é a primeira matriarca a roubar por causa dessa palavra aqui que ele diz, né? E aqui a palavra que a gente viu que tem numerologia 21, numerologia 21 não, é a 21ª palavra, é exatamente a palavra roubo, né? Ganavatam, a palavra roubo. Talvez na história do nosso mundo nós não tivemos tanta corrupção e tanto roubo como nós estamos tendo hoje. Porque parece que não, as pessoas imaginam que o planeta Terra é deles, né? Então, em cada geração, as pessoas vêm, tem um rei, tem alguém que tem mais força, tem alguém que toma conta de mais terras, traz mais objetos e vende aquilo que não é deles, né? Na verdade, é deles? Não é. Então, vendem, tomam posse, agora é nosso, remédios que são descobertos, que o Boré permite ser descoberto, é usada a matéria-prima que o Boré deu e vendem. Pessoas estão morrendo porque não tem como comprar medicamentos. Aí eu pergunto, quem está roubando quem? De quem é o roubo? É meu? É seu? Ou são as grandes corporações descubro uma fórmula, patenteio ela, me torno dono da fórmula e vivo gerações e gerações extraindo dos mais pobres, daqueles que podem comprar, porque tem remédios aí, que às vezes uma pessoa tem que entrar na justiça para comprar, porque são remédios de 20, 30, 40 mil reais, cirurgias de 30, 40 mil reais podia salvar uma vida. O que movimentam esses médicos que cobram esses preços exorbitantes? O que movimenta esses hospitais que a pessoa, para ser diferente da outra, tem que ter um quantitativo em dinheiro? Né? Porque também foi tirado deles um dinheiro, teve que comprar ferramentas que foram X, e tudo isso é o que é a humanidade. Enfim, é algo, não é, que eu não estou aqui atacando ninguém, eu estou fazendo aqui botando um ponto de interrogação. O que você acha? O que você pensa disso? Né? Qual é a parte que você, não é, quer que fique melhor? Eu, por mim, tratamento médico, o mesmo tratamento médico que poderia ser dado para um ultramilionário tinha que ser dado para uma pessoa pobre. Talvez eu até, assim, brincando aqui, né? Eu preferi uma pessoa pobre, porque a pessoa pobre, ele não tem o dinheiro do milionário, que ele sabe, sei lá como, Deus permitiu que ele tivesse, mas ele não faz a metade do que um pobre faz. Nem para limpar uma casa, eu acho que o milionário tem capacidade de fazer. Aqui eu não estou generalizando, eu estou falando, não é? Pega um homem milionário e bota para construir uma casa. Ele teria força para construir uma casa? Ele depende de uma pessoa pobre que tem força para fazer isso. Vai chegar uma hora que o Zorra vai acabar com tudo isso. E com isso, vem as extrações das coisas, não é? Vem a extração, acabam com nossa atmosfera, acabam com o equilíbrio do nosso planeta, e assim a coisa vai andando, até sabe-se lá que acabaremos com tudo isso, chegaremos à extinção ou não. Quanto tempo mais vai demorar para a Terra se recuperar? Pode falar. O pobre, a classe média, é a base da pirâmide.
Ah, é verdade. Se essa base quebrar, a de cima cai. É lógico, tá sim. Pode falar, gente. Fique à vontade, a aula é aberta. Sobre essas questões, assim, ah, quando eu vejo assim, que nem nos 10 mandamentos, não roubarás, né? Não desejarás nada do teu próximo. Praticamente as guerras, o que que é? O outro, meu vizinho, aquele país vizinho, ele tem condições melhores do que a minha, ou ele tem minérios, alguma coisa a mais, então eu vou entrar lá para poder ter mais poder. Porque o dinheiro traz poder. Então, eu vejo assim, ganância, muita ganância no ser humano. Eu desejo aquilo que o outro quer, por quê? Porque eu não estou satisfeito com o que eu tenho, eu quero cada vez mais. Então eu quero mais, e eu vou invadir aquele país ali, eu vou tirar essa gente da minha frente. O que eu vi com o povo judeu e alguns outros povos na Terceira Guerra Mundial, que eu entendo, eu vou apagar a consciência, porque o povo judeu, de uma certa forma, né, a Torá, eu acho que seria melhor colocar a Torá. A Torá, ela mostra a real motivação que você tem de destruir o seu vizinho, de destruir o seu próximo. Não sei, eu vejo assim, eu não sei se eu vejo correto, mas é tudo uma falta é falta de Deus mesmo, falta de Torá. A pessoa, ela não vê a eternidade na frente dela, ela só vê o agora. A ganância move muito as pessoas no mundo. Vejo as farmacêuticas, as grandes empresas farmacêuticas, tudo, eles realmente não querem muito a cura, porque eles ganham muito em cima de pessoas doentes. É assim que eu vejo as coisas, eu não sei se eu vejo correto. Mas a gente não pode esquecer que foram mais as pessoas que falaram em Deus que mataram mais gente, porque a religião matou muita gente, né? Então, enganou muita gente também. Concordo. Veja, a Cabala, ela não é uma religião, né? Ela fala de uma consciência cósmica, que é o Boré, o Criador, a consciência das consciências. A gente fala muito de roubo, né? Muito disso, mas também fica a pergunta, será que nós não estamos levando além do que é necessário do nosso planeta, cada ser humano? Por exemplo, a gente tem pessoas ricas aí que têm mansões, que têm 200 quartos, 100 quartos. Vai ter quarto ali. Por que ele tem? Por ego, só por ter mesmo. E não é possível que uma pessoa vai dormir, né? Para dormir em todos esses quartos, a pessoa vai demorar aí 100 dias, né? Dorme um dia nesse, naquele outro. Enfim, é uma coisa absurda. Tem pessoas que têm luxos que se ultrapassam todos os limites, enquanto tem outros morando aí em palafitas, né? Casas sobre o rio, sobre o esgoto, não tem um mínimo de higiene básica para sobreviver. Eu digo isso no Brasil, até outro dia aí tinha uma mulher que estava alimentando os filhos com ratos, né? Então, é preciso realmente a gente fazer uma readequação da nossa consciência. E isso vai começar com quem? Com os cabalistas. Vai começar com os cabalistas. A Cabala terá que reeducar a humanidade. Porque se chegar a Terceira Guerra Mundial, eu não me lembro a pessoa que falou isso, mas isso está num livro, também não sei o título, que diz que a gente vai ter talvez uma guerra mundial com ciborgues, bombas nucleares, os maiores aviões supersônicos. E eu tenho um grande medo. Por quê? A gente está vendo isso várias vezes sobre o fim do mundo, nos filmes, a extinção da humanidade, poucas pessoas vivem. Mas se você parar para pensar, o filme é um condensador da alma geral de Adão, porque tudo que está no filme, lembra do celular? Quem imaginava que ia ter um celular? Ninguém imaginava uma coisa dessa. Já nos filmes que eram rodados no cinema mudo, a gente já tinha lá falando de coisas que não existiam na época e hoje existem.
Parece que aquela coisa ali, aquele filmagem, abre na cabeça do homem a ideia para ele buscar aquele acontecimento. E foi o que a gente foi vendo durante toda a história. As coisas foram indo, avançando. Falávamos de robô, não é? Quando começamos a falar de robô, a eletrônica era uma coisa muito, muito, muito antiquada. O primeiro computador tinha mais de 5 toneladas, uma quantidade infinita de cabos, e não fazia o que uma calculadora de mão hoje faz. Hoje, aumentamos a capacidade de armazenamento, estamos, não sei, já em terabytes. Eu estou falando aqui porque hoje eu estou meio desinformado dessa área. Já temos ciborgues, temos robôs, já temos já temos caminhões no Japão, na China, que não precisam de motorista, bota-se a carga ali, e ele vai sozinho, chega lá no ponto final, descarrega, pega outra carga e volta, não precisa de motorista. E uma precisão incrível, sem acidente. Já temos avião, já foram testados 170 voos de uma empresa, também não lembro o nome, e esses 170 voos foram feitos por IA. Lógico que tinha que ter ali o humano, né, para se caso aconteça alguma coisa, mas a IA foi e pousou os 170 voos perfeitos. Veja, olha o nível que nós estamos chegando. Vão chegar a hora que esses ciborgues ou essas máquinas, a gente já tem hoje pequenos drones, veja, o cara está lá numa sala segura, no ar-condicionado, através de uma tela, com um copo de café na mão, um refrigerante, um hambúrguer, e está lá olhando lá o inimigo e mata o outro, de dentro de uma sala, como se estivesse jogando videogame. Esses mesmos aparelhos podem jogar armas biológicas, que são terríveis, podem jogar uma doença no meio de uma população. Imagine, uma pessoa vai passando para outra, daqui a pouco a quantidade de mortos, uma bomba nuclear, 4 toneladas a de Hiroshima, 3 metros de comprimento. Não era nada tão absurdo assim. Nas proporções para o estrago que fez, 70 mil pessoas pulverizadas. Elas foram pulverizadas. Quando eu fiz aqui no início, que eu sempre dou uma olhadinha ali na primeira parte da descodificação do que a gente está fazendo, eu vi que, caraca, eu nem acreditei, né? Eu nem acreditei, porque eu falei, poxa, é a Torá mesmo, não tem nem o que falar. E cabe até acreditar ou não acreditar, mas os grandes cientistas, como o rapaz que escreveu aí aquele livro da Torá, que é Descodificando a Torá, uma coisa assim, Moré César, se lembrar o nome, me fala aí, que fala sobre esses segredos da Torá, né? Não é Descodificando a Torá, é Códigos da Torá, eu acho que é esse o nome. Então, ele não era crente, ele era um jornalista, não é? Ele encontra um cientista, encontra um religioso que era também físico, e aí ele começa a apresentar isso que a gente está vendo aqui agora. Por isso que criaram até o programa que a gente usa. Físico ele é o Rips, era um físico da NASA, judeu. Isso, que bom, obrigado, meu amigo. Então, veja, aqui a gente tem, então, é isso que está acontecendo aqui, né? Nessa segunda parte aqui aqui está escrito a Terceira Guerra Mundial, a gente tem o segundo versículo, onde a gente vai ter exatamente a segunda letra aqui, que é a primeira letra da palavra guerra. Mi-la-ramá. Então, ela vai estar aqui no Bereshit 32, 20, no 11 e no 6. Né? Ou seja, capítulo 32, o versículo é o 20, a palavra é a 11ª, e a posição da palavra é a 6ª. Só basta contar aqui e você vai ver que está certinho. Que é a letra Men, tá vendo? Isso quer dizer o quê? Eu lá da letra Gimel, que está, né? Ou seja, está lá em Bereshit, como a gente viu, no 31, 32, eu pulo agora
2.301 letras, e aí eu chego à próxima letra, que vai fazer a palavra guerra. Eu tenho muito mais coisa descodificada dessa terceira guerra. A gente só está aqui no início, porque realmente tem que ser conversado, né? Não pode a gente só sair lendo, mostrando, etc. Não é? E aí a palavra aqui, diz aqui, ele deu instruções semelhantes ao segundo, ao terceiro e aos outros que seguiram um rebanho, a saber, assim você dirá Esaú quando chegar lá, não, ou chegar ele. O que está acontecendo aqui? O Jacó está mandando presentes para Esaú, para Esave. Quem é Esave? Quem é Esave? Esave é a idolatria, é o ego, é o corpo, é tudo isso. É o que hoje é representado por esses grandes impérios. Mas todos os impérios, sejam eles capitalistas ou até mesmo não capitalistas. Porque todos eles têm no seu topo homens que vão extrair da grande massa socialista. Socialista é os cambaus, né? Os socialistas eles vivem uma boa vida. Eu só acreditava que eles eram socialistas se eles se tratassem também nos hospitais públicos, se eles tivessem uma casa simples, como um assalariado tem, se eles levassem seus filhos para escolas públicas. A gente sabe que não acontece isso, né? Então, eles usam esse papo aí de socialismo, mas vivem como reis. Foi o caso lá de Fidel Castro, em Cuba, né? Um povo até hoje lá, sofreu embargos políticos dos Estados Unidos, vive ainda uma vida muito rudimentar, enfim, com a escassez de comida, receberam embargos, não podem negociar, e etc. Enfim, então não tem esse negócio, ainda não chegou o que a Torá fala sobre a questão de socialismo. Pois bem, então aqui, exatamente na palavra Ra, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, Lehim, não é? O Rolim, perdão, aqui tem um pontinho aqui em cima que eu não tinha enxergado, Lehim, não é? Então, se você parar para pensar, aqui eu tenho parte da palavra pão e tenho parte da palavra guerra, tá vendo? Isso é codificado aqui dentro da situação onde Jacó manda para Esave um presente. Isso é o Bereshit 32:20. Vamos ver aqui, Bereshit 32:20. Vamos voltar aqui, a gente dá tudo pertinho um do outro, dá para a gente voltar, porque a gente vai até o 38 lá. Chegamos aqui, 32:20, não é? 21, que diz, duas instruções semelhantes. A palavra, ela está aqui, olha, exatamente, deixa eu só achar essa palavra aqui, olha, tá vendo? Então, ele mandou tudo, né? Mandou ir andando, mandou eles caminharem, tá vendo? Mandaram eles trazer, levar esses presentes, andar, isso, atravessar, né? Mover-se, pode ser também ir embora, né? Então, veja, tudo isso, né, é codificado aqui dentro da Torá. Veja, então, a primeira fala sobre uma questão de que Jacó promete, não é? Que morreria aqueles que se envolveram, pegaram os ídolos de Lavã. Isso está ligado com idolatria pesada, que é tudo. Não pense que idolatria, gente, é só o ato da idolatria. Tudo isso que essas pessoas se envolvem é idolatria. Porque eles acham que essas guerras, essas coisas vão consertar o mundo, e não vão. Isso só vai trazer mais ticum, só vai trazer mais problemas kármicos para o planeta Terra. Toda essa energia, todo esse vapor, toda essa, desculpa a palavra que eu vou falar aqui, toda essa desgraça está subindo para cima. E ela vai voltar. E está voltando a todo momento. O que a gente já viu aí? Parece uma brincadeira, né? Quando a gente fala. Tem um acidente de avião, já teve não sei quantos acidentes de avião. Quando pensávamos que seria o último,
eu vou descodificar, e pelo menos essa que teve mais vítimas lá nos Estados Unidos, como a gente pensava que era o último, aí caiu mais outro ontem. Aí eu fico pensando, vocês lembram um ano que morreu tantos artistas aí, inclusive aquela moça bem famosa que morreu num acidente de avião, uma cantora sertaneja? Eu imagino naquela manhã, naquele dia, ou naquela tarde, sei lá, o horário que foi, aquela senhora acordou como se fosse o último, um dia qualquer. Talvez, não sei se surgiu algum sinal para ela não viajar, era um dia qualquer. Entrou naquele avião, foi viajar, era o último voo. Marília Mendonça. Isso, ó, tá vendo aí Marília como é que a gente Mendonça. tem um pessoal do Rastapé no nosso grupo aí, ó. Tá certo. Marília Eu Mendonça. gosto da música. Cantava música assim de chororô, né? Essas coisas, né, que diz, né? Então, veja, foi embora, uma menina jovem, cheia de vida pela frente. E teve outros cantores aí que também morreram assim, Mamonas Assassinas, uns anos atrás. E acho que tiveram outras personalidades aí que nem imaginavam que isso ia acontecer. Não tinham tempo para parar para pensar nisso. Era muita felicidade, muito sucesso, tudo dando certo. E a gente está, talvez, nessa entrada aí para a Terceira Guerra Mundial, né? E a gente nem sabe. Parece-nos aqui que, ó, estamos indo para lá, né? Foi o primeiro, a gente pega lá na palavra lá em cima de roubo, depois vem aqui que a gente está caminhando, está andando para Esaú, não é? O que Esaú estava esperando Jacó? Ele fez uma mesa para Jacó, botou lá um vinho muito gostoso, a melhor safra que ele tinha. Ele também matou um monte de cordeiros lá e estava preparado para receber Jacó. Não foi assim que era? Ou ele estava com 400 guerreiros esperando Jacó? Como ele estava? Então, preste atenção. Então, aqui, já que está caminhando, a gente parte agora para a terceira letra, que é saltos equidistantes de 2.301 letra. Agora a gente tem a letra Mem, né? A letra Mem. E essa letra Mem ela vai estar em Bereshit 34:14, na quinta palavra, né? A primeira posição. Então, aqui nessa posição aqui agora da letra que nós vamos ver, deixa eu só conseguir baixar agora sim. Olha, está aqui na letra Mem, Lamed, né? Aqui embaixo. Então, a gente tem aqui, exatamente, olha, a gente não fez gematria como fez das outras palavras, porque senão a gente ia ficar aqui umas 4, 5 horas só para analisar esse fato aqui. Não é? Então, diz aqui, ó, Vaiomerur, Eleihem, Lo, Nuhal, Lassot. É uma palavra que a gente fala todo dia nas rezas, né? Lassot. Então, veja, ele disse, não podemos fazer mal, fazer tal coisa com a nossa irmã, um homem incircunciso, por isso é uma vergonha para nós. Então, a palavra, isso aqui é uma discussão com Israel, com os irmãos de Diná, porque Israel, Sherem, né, o príncipe de Sherem, ele estrupou, não é? Filho de Nahor, ele estrupou a menina Diná. Diná, na Torá, não tem nada a ver com a filha de Jacó, uma mulher, é juízo, é a palavra din. Din em Malhut, juízo em Malhut. Então, aqui é uma construção da questão da Torá em relação a isso. Vamos ver aqui, então, no Bereshit, olha, confirmando aqui, 34:14. 34:14, Bereshit 34:14, a gente está pertinho, ó, vamos passar 2 capítulos aqui, e 34:14 a gente tem a palavra aqui. Então, Vaiomer, Elohim, Lo, Lohal, Lassot, Radavá, Razê, Latate, Et,
teino, leixe, a ser lo, arelá, ou lá, na verdade, né, que é mudo, que, harepá, rio, lanu. E disse-lhe, não podemos fazer tal coisa, né? Dar a nosso irmão um homem incircunciso, pois isso é vergonha para nós. Então, a palavra lachote, definida lá, olha, exatamente com gematria 700, 806. Olha, fazer moda, né? Mudar, criar, fazer, trabalhar, produzir, lidar, agir com efeito, né? Adquirir propriedades, nomear, ordenar, instituir, usar, tá vendo? Gastar, passar, e tem todo um monte de formatações aqui também, pode ser observado, para ser usado, para ser feito. Pressionar, espremer também é um dos fatores aqui, pressionar, espremer. A gente pode pensar, quem vai pressionar, espremer quem? O Boreto vai fazer o quê? Vai pressionar e vai exprimir a humanidade. Por quê? Através do din, do castigo. Temos agora, para a gente adiantar aqui essa aula, a letra rei, não é? Que é depois, Gimel, Men, Lamed, e agora a letra ret, desculpa, que está em Gênesis 35, 28, 3. Está aqui simplesmente escrito na palavra, né? E Itzhak tinha 180 anos. É exatamente, gente, o nome de Itzhak na letra ret, tá vendo? Que tem a ver com pecado essa letra. Isaac tinha 180 anos. O que é Itzhak? É a Sefirá Gevurá. Então, a Sefirá Gevurá diz aqui que ele tinha 180 anos, não é? Se a gente divide 180 por 3 vai dar 60, tiramos o zero dá 6, a gente está no 6º milênio, né? Uma forma aqui da gente poder chegar a uma conclusão aqui. Então, veja, mais uma construção aí para a gente imaginar se a gente talvez está ascendendo, né? Porque parece que o mundo está globalizado, novos medicamentos estão surgindo, o homem tem a vida eterna. Agora, você acha que se chegar à vida eterna isso vai ser dado para pobre? Você acha que você vai estar lá, vou encontrar eu e o Moré César na fila do SUS, e aí, Moré César, está fazendo... Não vim pegar aqui o tratamento para a vida eterna, né? Para viver para sempre nesse mundo. Na verdade, quem não deixa a gente viver para sempre é o próprio oxigênio, que apesar de ser o fator por qual vivemos, também é o fator que envelhece as nossas células. É incrível isso, né? Depois vocês pesquisem e vocês vão entender sobre isso. Não, viemos aqui agora, entramos na fila do SUS, né? Eu encontro lá com a dona Nadir, com quem mais que quer viver eternamente, né? Não, saiu agora, né? A vida eterna aí está sendo dada para os pobres. Eu acho muito difícil. Isso vai ser muito caro e não vai ser para qualquer um, não, né? Lógico que sempre vai ter que ter alguém defendendo aquele tesouro ali, porque o homem, ele não vende solução, ele vende solução porque ele mesmo cria dificuldade. Então, ele precisa de uma solução. Tudo que nós compramos e gastamos dinheiro hoje, a maioria das coisas é o quê? É que criaram uma dificuldade. Criaram uma dificuldade e você paga. Aí você tem um conforto de alguma coisa, que é facilidade em alguma coisa, mas aquilo é pago. Você paga luz, água, você paga, só não paga o oxigênio ainda, mas talvez lá no futuro você já seja taxado pelo oxigênio, dependendo se ficar uma coisa muito difícil de se respirar, ou talvez eles inventem um aparelhinho que vá purificar ou trazer mais oxigênio para você, e aí você vai ter que pagar um dinheiro, e aí você vai ter modelos que vão mudar todos os anos para você ter aparelho melhor. Não sei, eu estou fazendo uma brincadeira aqui, não sei, mas quem sabe, não é? Quem sabe? Até onde o nosso ego vai nos levar? Até quando não vamos a acreditar no ciclo da vida? Até quando chegaremos a mais guerras?
Até quanto A pessoas... gente já paga a taxa da energia solar, né, Moré? Até quando? Toda energia ela é gerada pelo movimento dos rios. Tem manutenção? Tem manutenção, lógico que tem. Mas eu não acredito que tem que se pagar esse dinheiro todo que se paga pela energia, porque é uma coisa natural. Para onde vai esse dinheiro? Todo mundo pagando conta de luz. A conta de luz é uma das coisas mais caras. É a taxação do governo. Eu não sei o tipo de taxa que existe em cima das cotas de eletricidade, mas existem. Mas a água está passando, a turbina já está pronta. Precisa de manutenção? Precisa, mas eles não gastam o dinheiro todo ali. Então tem coisas que são absurdas. Veja, o cara paga IPVA. Todo mundo paga IPVA. É um dinheirão. Mas a pessoa que paga IPVA, nem todo mundo tem direito a ter uma estrada boa para rodar. Além do IPVA, se você for daqui hoje para a cidade de Rio das Ostras, que é lá perto do César ali, eu pago 3 a 4 pedágios. IPVA, gasolina para quem tem carro e pedágios. Está vendo? Antigamente existiam as estradas, decidiram privatizar as estradas. Hoje as estradas estão melhores, mas tem que se pagar por isso. Qual a quantidade de carro que passa ali num dia, pelo amor de Deus, num dia de feriado? É muita, gente. É muito dinheiro que esse pessoal leva. Porque eles, não, vamos consertar a estrada, privatizamos, a empresa tal toma conta. Essa empresa é de alguém rico, ou de alguém que é amigo de alguém, que pegou ou talvez pegou dinheiro emprestado para fazer o conserto, e agora vai ficar recebendo o dinheiro, pega o dinheiro, dá uma quantia para o governo e fica tudo certo. Quem está pagando? Nós pagamos. Não é só quem tem carro, quem pega ônibus paga também, porque eu acho que o ônibus também paga IPVA. Não sei, aí eu já não sei responder, mas acho que sim. Né? Então, a gente tem que parar para pensar nessas coisas. Não é que a gente vai mudar, que a gente não vai conseguir mudar nada. Deus muda, através da Kabbalah, trazendo as pessoas para pensarem melhor, para consumirem menos. Porque se você consome menos, as grandes empresas elas começam a querer pensar em coisas diferentes. Se você compra menos celulares, vende menos celulares, usa as coisas até quando dá, é menos extração de material da terra. E fora outras questões que existem no mundo. Tudo isso tem que ser muito bem analisado. Então, faça a sua parte. Veja, se todo mundo que estiver nesse grupo hoje, deve ter umas 10, 15 pessoas, cada um fizer a sua parte, talvez seja menos lixo, talvez seja menos... você pode reciclar os materiais, separar, né? Isso é super importante, plástico, materiais orgânicos, papel, papelão, né? Já é uma ajuda imensa que você vai dando. E aí, você pode, até aqueles que querem economizar um pouquinho, pode ir juntando aí, como muita gente faz latinhas de... Vai lá e vende no ferro velho, ou dá para alguém que precisa, que é melhor ainda. Aí você tá ajudando pra caramba. Né? E outras coisas que não custa nada, né? Um abraço não custa nada, uma boa palavra não custa nada, ética não custa nada, não fazer o próximo o que você não quer que faça você não custa nada. Essas coisas não custam nada. Que é muito também especial para que toda essa humanidade mude. E toda vez que a gente vê uma pessoa querendo muito, a gente até deve não se intrometer, mas falar, pô, para que isso tudo? Você quer viver tudo nessa vida? Você quer tudo, receber tudo nessa vida? Será que não existem outras coisas para você pensar? Será que não é para a gente pensar para que essa guerra? Essa guerra vai acontecer por causa de religião, política, dinheiro e as vidas que vão morrer. Porque quando a gente está falando de vida que vai morrer, já é algo horrível. Para alguns, para outros não. Mas a gente tem que pensar que são mais reencarnações. São mais pessoas que vão reencarnar e ficar mais tempo sofrendo, se não forem o Guerrinon ficar lá sofrendo 1 ano lá. E fora aqueles que não vão conseguir mais reencarnar. Então, veja,
a coisa não é tão simples. Não é? A coisa não é tão simples. A gente vai ter que consertar, seja na marra, não é? Mesmo lá na marra. Não é? E aqui está falando, estávamos amarrando o feixe do campo, quando de repente meu feixe se levantou e ficou em pé. Então os seus feixes se juntaram ao redor do meu e curvaram diante dos meus feixes. Né? Aqui diz isso. E aqui, por incrível que pareça, nessa palavra, nós vamos ter aqui exatamente a palavra que praticamente forma a palavra morte. Né? Então, a palavra met, morte. Falta uma letra? Falta, mas não é uma coisa para se pensar aí. Quem era aqui o que estava falando? Yosef, que é aquele que passa as energias para o nosso mundo que nós espelhamos. Ou seja, não tem essa coisa de eu espelho, agora eu estou com vontade de ter isso, me dá aí, Deus. Manda uma Ferrari aí para mim, Deus. Não, não é assim que funciona, é o que você espelha. Ah, mas aí como é que tem gente que consegue? Porque tem um masal bom e usa o seu masal errado, não estudou, não entende Torá, vai usar para tudo nesse mundo. Melhores facilidades, quanto mais facilidade, não seja para estudar a Torá, mais problemas. Então, veja, essa energia, ela pode chegar no nosso tempo. Para finalizar esse estudo aqui, ó, que já são quase meio-dia, né? Diz aqui, então ele se virou para a estrada e disse, aqui deixe-me dormir com você, pois ele não sabia que era sua nora quando ele perguntou, você vai pagar para dormir comigo? Então, a gente sabe aqui que é Tamar. A gente viu esses dias que Tamar é Malhut. E a gente viu que Judá, que é um aspecto da alma em Malhut, por isso que diz que Judá será rei sobre Malhut, não tem nada a ver com alguém da tribo de Judá ser rei, não é nada disso. E que ele tinha que pagar uma prostituição, mais ou menos aqui no nível mais fecha, uma prostituição. Por que essa prostituição? Porque os filhos dele já haviam morrido. Não é? Que era On, um dos nomes é On, o outro não lembro o nome, Onan e On, né? Eu acho que é isso. Eu acho que é. Já haviam morrido, não trouxeram a semente. O que ela fez? Se vestiu de prostituta e foi pegar a semente para ter os filhos que vão nascer dela, que vão nascer gêmeos também. E aí foi colocada uma fitinha vermelha no pulso, né, para destacar quem botou o braço primeiro para fora. A questão ali definida era sêmen vão, ou seja, gastar a vida com porcaria, gastar a vida para coisas que não seja Torá, para melhorar o mundo, que é o que a maioria das pessoas estão por aí fazendo. Não cabe a nós assim, julgar isso, isso é um problema de cada um, né? Mas se a gente parar para pensar, mesmo que a gente não deva julgar, é um problema coletivo. É um problema coletivo. É um problema para todos nós, porque enquanto isso não for resolvido, o mundo não vai ser consertado. E enquanto o mundo não for consertado, a gente não vai ter paz. Enquanto a gente tiver paz, até mesmo se esteja paz, a gente vai morrer ainda, continua morrendo. Imagina que né? Nasce e já sabe que vai morrer. Nasce e já sabe que vai morrer. Nasce quando que isso vai parar? Né? Está perto. Mas será que essas pessoas vão estar lá? Todas as pessoas que estão fazendo isso vão estar lá? Será que eles vão conseguir, com o seu mal, não é? Trazer para o nosso plano, não é? Essa questão que eles querem trazer? Será que é isso? A gente tem que parar para pensar nessas coisas, não é? A gente tem que parar. O que vai? Vai ter. Agora eu sei, pode ter a Terceira Guerra, mas eu vou rezar para isso acontecer, não é? Eu vou estar lá para participar, eu estou aqui, eu estou aí na internet, ao invés de estar ensinando Kabbalah, tentando trazer as pessoas para uma conscientização melhor, eu ainda estou vendo outras coisas. O que eu estou fazendo? Eu estou usando toda a minha vida, toda a minha força para ver se eu acabo logo com isso?
Afinal, eu acho que nós mesmos, nossas reencarnações, não aguentam mais morrer, né? Morre e volta. Parece até Highlander. Então, a gente tem que parar, não é? E consertar isso. Aqui tem um início dessa primeira parte. A gente fez uma conversa também, não foi só aula. Eu creio que isso aqui é muito mais uma questão de conscientização, né? Tem muita gematria aqui ainda, não dá, tá vendo? Não dá para pegar toda a gematria, muita coisa, e com certeza todas elas vão bater, muita coisa, muita codificação em relação à Terceira Guerra Mundial, não é? Um salto equidistante de vários níveis, desde 1143, 4454, 2000 e pouco, 3000 e pouco, e assim vai. Em cada livro, em vários livros da Torá tem essa codificação. E aí, o que vocês acham disso tudo? Me falem aí. Será que a Torá está errada? Será que nós podemos mudar as letras da Torá e trazer vida ao invés de deixar a morte acontecer? Ou será que o karma já está lançado? O que vocês acham? Nós temos o livre-arbítrio, né, mulher? Isso aí, tem um livre-arbítrio. Lógico. Podemos criar também. Podemos Podemos. espelhar também, né? A gente pode espelhar uma realidade positiva ou então uma realidade negativa. Né? Mas, infelizmente, as pessoas sentem mais atração pelo lado negativo, né? Verdade, isso é verdade mesmo. Então, veja, imagina se todo mundo hoje estivesse estudando Kabbalah, não é? Como é que ia ser diferente, né? Acredito que aquelas primeiras pessoas já baixariam as armas, não é não? Você tem desejo de... Né? Quem tem desejo de matar alguém aqui, né? Se tem, não é cabalista, né? Se a maioria das pessoas estudasse, né, mano, o mundo seria um lugar bem melhor. É por isso saberiam das consequências, né, dos pensamentos negativos, do ódio, das guerras, né? O que acontece depois que a pessoa morre, quando a pessoa vai, né? Isso. Muito bem. Verdade. Fala, Rafael. Shalom, Moré, shalom a todos. Mas isso acontece, irmãos, devido é fruto de engenharia social há muito tempo. Tem gente que domina isso há muitos anos. Então, o que acontece? Eles criam engenharia, lançam o operador, os operadores em sociedades primitivas, como foi a época do exílio, né? Quando, desde os primórdios, né? Quando o povo do Egito saiu de lá, foi para Israel, né? E o restante, juntamente com o pessoal da Etiópia ali, né? Aquela região do Egito, veio e se espalhou também pelo mundo, lançando a engenharia social para poder dominar as mentes e subjugar os povos. Ou seja, quando eu digo que algo é verdadeiro sendo errado, eu começo a criar uma falsa ilusão da realidade, fazendo com que as pessoas acreditem naquilo sendo algo mentiroso. E elas começam a bater panela dizendo é verdade, o fulano tem razão por causa de uma retórica, uma lógica que não tem como você quebrar aquela lógica. Só que eles, de antemão, já planejado por psicólogos, gente que estuda mente e comportamento, elas embutem aquilo de uma forma, às vezes que inconsciente, subjetiva, às vezes até por indução mental também, para que as pessoas acreditem que aquilo que elas estão fazendo, ou seja, a não educação seja o certo, porque, como o irmão aqui falou, ele está com a mãozinha levantada, me esqueci o nome dele, o irmão me perdoe, mas é por isso que as pessoas não estudam, elas não buscam a Torá, não querem saber do conhecimento, não vão nem para a escola, por conta disso, por conta da alienação mental, né? Que isso não é desde agora. Quem governa quer que quem está aqui embaixo, entre aspas, que é quem não tem muito dinheiro, essas pessoas querem que as pessoas fiquem cada vez mais burras, porque sendo burro, fica fácil de dominar, fica fácil de manipular, de botar coleira, dizer isso é o certo, aquilo é o caminho, né? Você não consegue abrir sua mente e pensar, não, peraí, será que existe outros caminhos, né?
Então, mesmo que você seja um inteligente e nasça de outras vidas, quando você cai aqui, uma rude, você já tem uma cartilha e já tem uma galera da pesada que já está manipulada por outra galera que está manipulada por outra galera, a base da pirâmide. Aí você fica levando aquilo ali, acreditando e com dúvida. E quando você duvida de algo e vai questionar e diz, não, mas espera aí, porque você já tem uma luz dentro de você divina, né? De vidas passadas, aí você vai questionar e as pessoas começam a lhe maltratar, ao ponto de lhe acusar, ao ponto de dizer alguma coisa que você fez sem fazer, ao ponto de criar uma ilusão que você fez. Entendeu? Então, lhe perseguem, lhe maltratam, a fim de você é, entregue o jogo, levante a bandeira, né? E jogue a toalha, tá entendendo? A ponto de você abraçar a ideologia deles, que é para gerar mais poder para eles e fazer o negócio funcionar e deixar todo mundo dormindo novamente. Obrigado. Entendi. Obrigado, Rafael. Obrigado. Pode falar, gente. Pode falar. Quem levantou a mão. Moré, eu também acho que aí também tem muita coisa do livre-arbítrio, do caráter também da pessoa, né? Porque você sabe que você está sendo enganado, você tem consciência que não é daquele jeito, mas você está ganhando dinheiro por trás, né? Como vários favorecimentos existem, né? E a pessoa acaba sendo escravo desse dinheiro, né? O dinheiro é bom, mas se bem usado, né? Bem usado, não só para si mesmo, né? Sim, sim, é o que eu falo. O dinheiro, eu conheço pessoas que são ricas, não dão nada, não dão um prato de comida para um pedinte, você entendeu? E muitas vezes eu tô com essa pessoa, eu falo, abra a carteira, dê aí R$10, dê 20, dê o que você tem, mas dê. E a pessoa acaba dando. Então, também é um livre-arbítrio, né? Porque nesse meio tem gente formada, tem gente ignorante, tem gente que não quer fazer nada, que caia realmente do céu as coisas para ela. Tem muita gente que tem demasiadamente, não vai usar, né? E acaba guardando para si mesmo. Isso é ego. Acaba pensando nos filhos. Né? Eu trabalhei com não vai ter, né? Eu trabalhei com nada. Eu trabalhei com um médico que ele recebia uma aposentadoria de tipo 40 mil por mês e ele guardava, ele não fazia, ele não cortava o próprio cabelo no lugar, ele ia com a tesoura, a miséria estava nele, entendeu? E eu sempre falava, doutor, você vai para o Guerrinon, doutor, sua vida não vai ser fácil, eu vou ter que rezar para o senhor sair dali. E eu falava isso para ele, eu vou ter que rezar, olha, vou ter que rezar muito para puxar o senhor lá do buraco, hein? Não, isso não existe, entendeu? É um médico. Então, as pessoas têm que ser um pouco também, assim, ajudar o próximo, né? Isso só vai melhorar quando vier realmente essa consciência. Quanto mais você doa, mais você recebe, né? É a mesma mão que fica aberta, é a mão que vai receber, né? Você doa, né? Então, aí depois morre, o dinheiro fica todo aí, né? E os filhos, né? Os filhos brigando pelo dinheiro, né? Isso aí. A gente vê muito isso aí, né? Os parentes viram inimigos, né? Viram, só vai conhecer o irmão quando chegar na hora da partilha. Isso aí. Obrigado, dona Nadir. Alguém mais quer falar? O senhor Iosef levantou a mão, aí depois dele eu vou falar. Não, pode falar, apertei aqui sem querer aqui. Bom, o que aquele menino falou, acho que é André, né? Perdão, que acho que eu não lembro do nome do menino. Ele está falando... Rafael? Ok, Rafael. O Rafael está mencionando a questão de grupos que têm interesses. Ok, nós sabemos que existem grandes corporações, grandes institutos que fazem esse tipo de coisa mesmo.
né? Eu acho que ele até deve estar falando do Instituto Tavistock. O que acontece, que eu falo para muitas pessoas, é o seguinte: o problema não é se esses institutos existem, essas organizações existem, mas tudo bem, eu concordo em partes com o que ele disse, mas a maior parte isso só existe porque o coração humano permite. Exatamente. É porque nós permitimos isso existir. O ego, né? Exato. É assim que eu vejo as coisas. Sabe o que contatamos, todos nós, antes de vir para cá? Toda a humanidade, sem tirar uma pessoa sequer, estudaríamos a Torá. Quem está estudando a Torá? Quem está estudando da forma certa? Porque a gente fala várias vezes aqui que existiam duas escolas, a de Shammai e de Hillel. Uma era mais letrista, né? E a outra era mais cabalista, a de Shammai e Hillel. Então, foi na escola de Shammai e perguntou, fez um desafio: me ensine a Torá enquanto estou sobre uma perna só. Pois ele levou-lhe aquela bronca, foi expulso dali, não é? E foi para a escola de Shammai. Chegou na escola de Shammai, ele perguntou: me ensine a Torá enquanto estou numa perna, não é? Ele falou simples: só existe duas leis na Torá. Ame o teu próximo como Deus acima de todas as coisas. E ame o seu próximo como a ti mesmo. Primeira regra: o que você não quer para o próximo, né, não quer para você, não faça para o próximo. Mas a regra da Cabala, ela excede isso, não é? Ela excede o que eu não quero para o meu próximo, né? Então, Hillel Então, eu não faço. Mas aí eu tenho que também ter a preocupação que aquilo que eu não quero para mim, eu não faço para o meu próximo, eu quero passar fome. Eu quero não ter um tratamento médico. Eu quero... Vamos lá, agora vamos pegar um pouquinho aqui mais dentro. Eu quero cobrar pelos ensinos, como é feito por aí. Quando um aluno meu, até o Moré César, acho que ele não se incomoda de eu falar isso, foi em um rabino e perguntou para ele que queria estudar, cheio de vida para estudar a Torá. O rabino: não, pode vir, querido, né? Falou aquele shalom com X, como ele tem costume. Tá bom, vou começar. É um salário mínimo para você estudar, um salário mínimo para sua esposa e meio salário por cada filho. E aí? Qual de nós aqui teríamos capacidade de estudar a Torá? E não pense que isso é uma coisa aí que não existe no meio religioso, porque existe. E a Torá também, por incrível que pareça, fala sobre isso. Ela fala dos dois lados. Ela fala do lado do aluno, e ela fala do lado dos professores. Lá diz que na época, lá em Zacarias 14, não lembro agora o nome do povo, mas se eu lembrar eu falo, mas eu não vou citar o nome do povo. Cananeu. Não existiria mais cananitas na casa do Eterno. O que é cananitas? Comerciantes. Pessoas que comercializam milagres, pingentes. Veja, hoje a gente falou do tefilim. É bom fazer as pessoas quererem ter um tefilim, 2.000, por aí, ou 2.000 e pouco um tefilim. Um chifre de carneiro também está por aí, um chofar. Um talite, 500 e poucos reais. A aula, sabe-se lá quantos livros, que a gente às vezes consegue com trancos e barrancos, caríssimo. Um Zohar Kadosh completo, um bom mesmo, 6.000 reais. Uma Torá kosher, aí até eu reconheço, é um trabalhão danado para escrever, 40, 50 mil reais. Então, o que está faltando? Religião já tem muita. Está faltando a regra de Hillel: ame o teu próximo. Você quer estudar a Torá? Por que você não ensina a Torá? Você quer estar no Olam Rabá? Por que você não prioriza e pede a Deus para mandar mais força, mais cabalista, mais pessoas que não queiram vender essa Torá para as pessoas? Não é? O ego continua crescendo na alma geral do homem.
E nós estamos inseridos nisso. O ego ele é tão importante para nós, quando bem usado, porque sem ele não faríamos nada. A formatação dos outros, o que eles criam, porque tomam conta do mundo, e tomam conta do mundo porque todo mundo está no ego. Porque o dia que as pessoas não estiverem mais no ego, isso não vai acontecer, não vai ter como. As pessoas vão começar a ver as coisas diferentes. Veja, o que um trabalhador quer? Um emprego que ganhe bem. Ele vai lá. Então, lá naquele emprego, se ele ganhar bem, mais ou menos aí, né, uns 6 mil, 7 mil reais, acho que dá para a pessoa viver bem. Tem gente que vive com muito menos e vive bem também, mas ele é convencido de que ele foi selecionado, ele ama o patrão dele por essa oportunidade, mas ele não sabe que aquele salário que ele ganha ali de 6, 7 mil, ele está produzindo muito mais. Se ele não der um lucro muito maior do que aquilo, pelo menos nas empresas privadas, ele vai ser descartado. Como é que alguém vai pagar 7 mil para alguém que produz 3 mil? Impossível nessa legislação capitalista, ou seja qual for, não existe isso. Mas o ser humano já foi convencido disso. E aí ele entra no que nós chamamos de cativeiro, né? Ele também está dentro do cativeiro social, porque ele precisa trabalhar, seria ignorante ele não trabalhar, ele tem família, ele tem que fazer as coisas, etc. E é isso. Pode falar isso, Sebastião. É só para comentar sobre o que o senhor falou, né? Sobre a Índia e aí acrescentar também sobre a Coreia do Norte, né? Sim. Que eu estava no táxi com um aluno, né? De ping-pong, aí o menino perguntou, né? Como é que é nos outros países. Aí eu vi um vídeo sobre a Coreia do Norte, sobre a Índia. Eu comentei com ele que quando tem um incêndio na casa, a primeira coisa que você tem que tirar da casa é a foto do presidente da Coreia do Norte. Que se você não tirar a foto, toda a família é morta, entendeu? É condenada à morte. Quando eu falei, se tiver no incêndio, você tem que tirar a foto do presidente primeiro. Você não pode salvar o teu filho nem nada, você tem que tirar a foto do presidente da casa. Quando eu falei isso pro menino, o menino ficou tão revoltado, né? Porque ele nunca tinha escutado isso, né? E aí ele ficou falando comigo, eu não acredito nisso. E aí eu falei, o Brasil é um país maravilhoso, entendeu? Tem países aí que acontece esse tipo de coisa, a Índia, né? Como o senhor citou, e a Coreia do Norte, né? O menino tomou um choque de realidade, né? Porque ele não tinha esse conhecimento, né? Era só para reforçar isso, Moré. Isso aí é o que, né? Nem todo mundo na Coreia do Norte concorda com isso, né? Mas tem que fazer porque se não tiver não é só tirar a foto, não. Se não tiver a foto, tem que ter a foto passando em frente à estátua lá, não é? Ele tem que se curvar, assim como era em Roma, daquela pessoa. É isso aí, é o controle do ego do ser humano, né? É isso. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, fique à vontade aí. Então, pois bem, a gente está aí perto, né? Talvez a gente fale em guerra, mas tem também a destruição da natureza, a depredação do planeta, fora as energias negativas, porque todas essas energias de recepção vão gerar mais demônios, mais seres negativos. E nós, cabalistas, estamos aqui também, né? Temos que retificar essas coisas. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da aula, né? E mais tarde a gente completa a aula com a questão da bomba de Hiroshima. Será que ela está na Torá? O que vocês acham? Qual é a opinião de vocês? Será mesmo? Tá. Vamos ver, né? Vamos descobrir lá se o que diz lá vai coadunar com o que aconteceu com Hiroshima, tá bom? Shalom, Moré, shalom para todos. Shalom, até que quiser. Shalom. Todos. Shalom a todos. Shalom a Moré. O outro vídeo, Moré, o senhor faz junto também para a gente compartilhar, para poder conscientizar as pessoas. Tá bom, meu querido, tá certo. Shalom, forte abraço. Shalom, porque a gente está aqui para conscientizar o povo.
Tá certo. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom.